o deputado federal pelo PT aqui de São Paulo, Carlos Zaratini, já está conosco aqui, conectado também. Deputado, muito boa tarde, obrigado pela gentileza em nos atender aqui na Jovem Pan. E já gostaria de perguntar para o senhor uma análise, né, a respeito dessas manifestações que nós estamos vendo aqui em São Paulo. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos que estão participando. Em primeiro lugar, eu acho que a gente está tendo aí um exercício da democracia, certo? Estão indo para a rua os bolsonaristas, que já têm ido desde o início da pandemia, e agora vários movimentos sociais, junto com torcidas e, enfim, militantes partidários, militantes sindicais, estão indo à rua protestar contra esse governo, que é um governo cujo objetivo central é limitar a democracia. Então, acho que é uma luta muito importante que o pessoal vem fazendo. Em várias capitais tem havido manifestações que só não são maiores, evidentemente, por conta da pandemia, por conta da situação de restrição que muitos estão tendo hoje. Muito bem. Paulo Matias, que está aqui conosco no estúdio, desde o início, nosso apresentador aqui da Jovem Pan. Paulo, alguma pergunta para o deputado? Deputado, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui na nossa cobertura das manifestações. Deputado, nós estamos vendo há algumas semanas, né, manifestações pró-governo, e agora nós estamos vendo também a participação daqueles que são contrários ao governo. Eu queria uma avaliação do senhor, se o senhor realmente acredita que essas manifestações representem a maioria do povo brasileiro. O senhor acredita nisso? Olha, eu acho assim que a gente tem visto as pesquisas, né? E as pesquisas têm demonstrado a crescente insatisfação da população com o governo. O governo, até agora, especialmente o presidente, tem ocupado a mídia, tem ocupado as redes de uma forma muito forte, muito avassaladora, né? Inclusive com recursos do próprio governo, com recursos da SECOM, né? Ele tem ocupado canais de TV, de rádio, né? Então, eu acho que a gente poder ter agora uma possibilidade de manifestação de rua que expressa a insatisfação da população que aparece nas pesquisas, me parece que é a realidade. Então, faltava isso, faltava ter manifestação de rua para demonstrar que o povo não está satisfeito, não só com a forma que o governo federal enfrentou a pandemia, a saúde, as questões relativas à saúde, como a forma como ele vem enfrentando a crise econômica, né? A crise econômica já estava posta, os resultados do primeiro trimestre evidenciam isso, e ela se agrava agora. E o governo não dá nenhuma perspectiva para a solução desse problema. Ao contrário, questões como, por exemplo, os recursos para micro e pequena empresa continuam fechados, continuam sem sair, milhões de pessoas ainda estão aguardando o aplicativo dizer se elas têm direito ou não. Enfim, só agora o governo resolveu incluir mais 4 milhões. Né? Enfim, é uma situação de penúria e o povo não quer continuar a situação, quer mudar. Então, acredito que é muito importante essas manifestações. Temos agora, deputado, um questionamento do nosso comentarista Rodrigo Constantino, que está conosco dos Estados Unidos. Constantino, fique à vontade. Boa tarde, deputado. A pergunta é muito objetiva. O senhor considera este um governo fascista? E se sim, com base em quê? Eu sei que existem aí placas, né, em manifestações falando de fechar Congresso, fechar STF, não são do presidente. Mas a minha pergunta diz respeito mais aos atos de governo. Estamos vivendo um governo fascista no Brasil? Olha, o governo, evidentemente, procura limitar a democracia e procura limitar várias regras da nossa Constituição, como, por exemplo, a questão da intervenção nas universidades. A todo momento, o governo procura uma forma de intervir nas universidades. A todo momento, o governo procura alguma forma de cercear as liberdades, liberdade de organização, liberdade de manifestação. Portanto, parece que esse governo tem claramente aspectos fascistas. E o governo, o presidente da República, ao participar, por exemplo, daquela manifestação
em frente ao quartel-general do Exército, onde claramente se pedia intervenção militar, ele endossou a manifestação. Portanto, fica claro que é um governo com características fascistas, é um governo com características repressivas contra qualquer oposição. E, deputado, em relação às manifestações que nós estamos vendo, com a participação de torcidas organizadas, né, e de algumas bandeiras partidárias, esse movimento o senhor vê que tem características mesmo daquilo que a população realmente busca, e não simplesmente algo orquestrado para se fazer nesse momento, vide a pandemia que estamos vivendo? Olha, em primeiro lugar, a participação das torcidas organizadas foi uma surpresa para todos, né? Inclusive para nós, né? Nós nunca consideramos que era possível a gente ter uma manifestação tão forte em todo o país das torcidas organizadas. Então isso é uma coisa interessante, é uma coisa nova, né? A gente sempre teve um contato muito forte com os movimentos sociais, com o movimento sindical, mas nunca, apesar de ter relações, nunca tivemos a expectativa de que as torcidas organizadas desenvolvessem uma atividade política como vem desenvolvendo agora. Agora, isso reflete a insatisfação do povo brasileiro. As torcidas organizadas não são um movimento político e nem são manipuladas por qualquer partido político. Portanto, eu acredito que isso foi um avanço enorme que a gente teve e que é muito positivo, que realmente pessoas que não são diretamente ligadas aos movimentos sociais e aos partidos políticos também participem de manifestações, também coloquem seu bloco na rua. Paulo? Deputado, eu me permita discordar do senhor e te fazer uma nova pergunta nesse sentido das torcidas organizadas. Eu não concordo com o que o senhor disse em relação a essa falta de politização, né, das torcidas organizadas. As torcidas sempre foram politizadas. No meu caso, inclusive, eu que sou corintiano, tenho como presidente do meu clube um ex-deputado federal do seu partido, do PT, o André Sanches, que tem ligações fortes com o Partido dos Trabalhadores. Então, os clubes sempre tiveram políticas e sempre atuaram politicamente. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor, ao longo dos anos, não enxerga uma queda na mobilização da esquerda brasileira? O senhor não acha que essa aproximação com as torcidas organizadas necessariamente não são uma tentativa de uma maior mobilização? Por que recorrer às torcidas organizadas? Porque, se nós formos analisar, deputado, essas pessoas que estão saindo às ruas, por muitas vezes, essas mesmas torcidas organizadas não sabem nem qual é a razão ao certo que estão saindo às ruas. Se nós fizermos um questionário nessas manifestações, principalmente das torcidas organizadas, por que elas estão lá, é para ser contra o Bolsonaro, mas qual é a razão? Eu queria saber do senhor se o senhor considera essa queda da mobilização da esquerda e por que essa aproximação com as torcidas. Bom, em primeiro lugar, como eu falei aqui, não foi o PT nem nenhum partido da esquerda que incentivou ou propôs às torcidas organizadas que realizassem manifestações. Isso foi uma decisão delas, autônoma, né? E, lógico, sempre teve relação das torcidas com partidos e sempre teve relação de dirigentes do futebol com partidos, com todos, né? Porque já teve dirigente do Corinthians que foi do PP, do Paulo Maluf, né? Já teve dirigente do Palmeiras que foi do PSDB e assim vai, né? Tem dirigente do Corinthians que foi do PMDB. Então a relação, ela existe, mas nunca houve uma ação de rua como essa que a gente está vendo agora. Para mim é uma novidade, eu estou na política há muito tempo, né? Então, eu acredito que isso não é um incentivo de nenhum partido político. Agora, evidentemente que nós enfrentamos, desde 2016, uma conjuntura muito difícil, que foi o golpe contra a Dilma, né, o afastamento dela da presidência da República, a luta do movimento social e dos partidos de esquerda contra o golpe, né? Tivemos depois o governo do Temer, que foi um governo duro, onde se tentou aprovar a reforma da Previdência, teve muita reação. Depois tivemos a reforma trabalhista, onde se atacou fortemente os sindicatos.
e depois tivemos uma vitória do Bolsonaro, que implicou, evidentemente, numa derrota do nosso lado. Então, até você se reorganizar, se reconstituir, se colocar na rua novamente, isso é um tempo, né? É um debate, é um balanço, e é isso que nós estamos vendo agora, né? Depois de um tempo, inclusive da população, entender direito o que é o governo Bolsonaro, porque uma coisa é os dirigentes políticos, os militantes políticos terem opinião sobre o governo, outra é o povo ter opinião. A maioria do povo forma opinião a partir dos atos do governo, né? E quando o povo vê um governo que tem uma atitude em relação à pandemia de tanto desprezo pela vida humana, evidentemente o povo começa a falar, não dá, esse governo não dá, é um governo que não tem condições de governar o país, de tocar à frente o país. Então essa decepção, né, de muita gente que inclusive não votou nele, mas achava que ele podia fazer um governo razoável, né, essa decepção ela começa agora a ganhar as ruas e, na minha opinião, vai crescer. Deputado, e quando esse movimento, né, acaba se transformando na quebradeira que nós vimos aí nos últimos tempos? Inclusive na semana passada, na região do Largo da Batata, uma imagem me chamou muito a atenção de manifestantes virarem uma caçamba de entulho, né, pesadíssima, de toneladas de aço mais o entulho, né, tonelada de aço mais o entulho, na via para atrapalhar a passagem, para fechar o cerco, para fazer um caminho que eles gostariam de fazer. Quando a quebradeira toma conta, isso continua sendo um ato democrático? Olha, nós sempre nos posicionamos contra qualquer tipo de vandalismo, contra qualquer tipo de violência em manifestações. Pelo que eu sei, na semana passada, houve uma ação após terminar a manifestação de um grupo pequeno, né, que tentou atacar bancos ou lojas e teve repressão policial. Nós sempre nos manifestamos contra isso e somos contra as manifestações que a gente procura sempre controlar para evitar. Esse tipo de pessoas, né, vem desde a época dos Black Blocs, em 2013. Né? Em 2013, os Black Blocs eles inviabilizavam qualquer manifestação porque eles iam para lá com o objetivo exatamente de tumultuar. E o interessante, se você verificar, é que terminada o período do afastamento da Dilma, os Black Blocs sumiram do mapa, né? Sumiram, nunca mais apareceram. Agora eles aparecem nas manifestações de esquerda, né? Então a gente vai ainda um dia saber quem são esses Black Blocs, né? Eu me lembro, numa das manifestações de 2013, um fuzileiro naval, né, participando de um ato para tentar botar fogo no Itamaraty. Então, na minha opinião, esses Black Blocs, esse tipo de manifestação, tem muito mais a ver com infiltração de certos setores violentos que objetivam prejudicar a manifestação, né? O objetivo nosso são manifestações absolutamente pacíficas e sem vandalismo. Constantino, gostaria de ouvi-lo também dentro desse nosso debate aqui com o deputado Zaratini. Não, eu descobri com o deputado que os Black Blocs devem ser de direita, mas é curioso que sempre quem dá um jeito de defendê-los é a turma de esquerda, né? Vamos lembrar que o próprio Caetano Veloso, na época, se vestiu de Black Bloc para prestar homenagem e tudo. Então, eu acredito que essa tese seja um tanto conspiratória, deputado. As passeatas, as manifestações que vimos, que levaram, inclusive, ao impeachment de Dilma Rousseff, foram muitas vezes, na imensa maioria, absolutamente pacíficas do começo ao fim, com famílias inteiras, bandeiras do Brasil, ao contrário daquelas outras manifestações que começaram lá com passe livre, que tinham bandeiras vermelhas e já atos violentos. Aliás, a história está se repetindo. Nós temos visto aí essas manifestações um tanto minguadas, né, mas da esquerda, com bandeiras de partidos extremistas, como o PCO, e com já quebra-quebra, torcida organizada e tudo. Então, me parece, né, quero crer aí que em nome da justiça aos fatos, nós temos que reconhecer que é a esquerda que costuma ter uma inclinação à violência. E talvez isso seja fruto, e aí eu jogo para a sua opinião, deputado, da própria ideologia, né, que desde lá de trás, na origem, com Karl Marx, com Engels, sempre justificou que para fazer as omeletes tinham que quebrar alguns ovos, ou seja, os fins nobres justificavam quaisquer meios. E quando você adere a essa máxima, os indivíduos que estão no caminho precisam ser expurgados, né?
Olha, isso é uma bobagem total, né? Me desculpa, porque nós sempre defendemos, o PT sempre foi um partido que defendeu a democracia, né? Sempre defendeu as manifestações pacíficas. Nós não tivemos nenhuma... Espera um pouquinho. Nós não tivemos nenhuma confusão em relação aos black blocs. Né? Se o Caetano Veloso emitiu uma opinião, é uma opinião individual dele, né? Que tem todo o direito de ter a opinião dele. A nossa opinião, sem... Marcelo Freixo, eu não sei qual é a opinião dele. Eu vou lhe dizer, a nossa opinião do PT é contrária a qualquer tipo de vandalismo. E nós sempre fomos contrários, né? Sempre defendemos o direito de manifestação, inclusive daqueles que se opõem a nós. Nós não fizemos como o general Ramos, que vem agora dizer em entrevista à Veja que, olha, não estiquem a corda, não estiquem a corda. Quer dizer, é uma ameaça clara, né? Uma ameaça contra as manifestações, como fez o próprio Jair Bolsonaro. Falou, não, isso aqui, esses caras querem criar uma revolução. Não, nós queremos protestar, queremos ter o direito de ir para as ruas. Né? Então, me parece que tem muito medo da direita que está no governo de qualquer manifestação contra ela. Então aí fica essa coisa de tentar colocar uma imagem de que tem violência na manifestação, o que é um completo absurdo, né? O objetivo é uma manifestação pacífica, uma manifestação democrática, e a gente quer esse respeito a esse direito, só isso. Perfeitamente. Eu gostaria de agradecer já aqui a participação do nosso Rodrigo Constantino. Obrigado, Constantino, por estar conosco aqui nesse início, né, das nossas transmissões por aqui. É sempre um prazer falar com você, meu caro. Foi um prazer, Fernando. Obrigado e boa tarde a todos. Muito bem. Também já gostaria de agradecer, não sei se você tem alguma consideração a mais com o deputado. Não. Gostaria de agradecer também ao deputado Carlos Zaratini, né, a participação aqui conosco também na nossa transmissão. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, uma boa tarde a vocês e a todos os ouvintes. Muito bem.